surgiu em BH nas últimas horas a especulação de que o Cruzeiro cogitou contratar Ederson, ex-goleiro do Manchester City, e direto para Belém do Pará, vamos às informações do Cruzeiro, que ainda não chegou por lá, mas a Itatiaia sempre na frente, já te atualizando. O Rubens Júnior tá no Baenão, é isso? Na casa do Remo, né? O estádio acanhadinho do Remo, é o caldeirão do Remo. Geralmente, quando joga no Mangueirão, também tem grande público. Agora imagina no Baenão, qual é o clima aí em Belém. Rubens Júnior, um abraço. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde para você também, Thiago. Confirmando o meio-dia com 41 minutos. Olha só, a Itatiaia abrindo, né? Dando o pontapé inicial pro duelo de amanhã. É o Campeonato Brasileiro de novo na vida do Cruzeiro, 6h30 aqui no Baenão. Isso porque a equipe do Remo, que já tem muita história no estádio, de onde a Itatiaia, para você que tá na live, para você que tá no YouTube, chega mais. Olha só, o gramado, a Itatiaia já abrindo o estádio e vamos mostrando, hein, Thiago? Lembrando, amanhã teremos o show do Guns, que vai acontecer no Mangueirão, por isso o Remo joga contra o Cruzeiro aqui no Baenão, que atualmente tem a capacidade para 14 mil torcedores, mas já teve para 35. Olha só, com as imagens do nosso Vander de Freitas, o estádio do gramado e inclusive, Thiago, tem boas condições sim, até porque o Remo trabalha aqui, né, tem o seu dia a dia, né, o trabalho é feito aqui no estádio, mas hoje, por exemplo, pela chuva, não acontecerá o trabalho à tarde do Remo. A área do goleiro Thiago, conforme você vai acompanhando, não tem aquele gramado, né, com as melhores condições, é sempre um lugar, né, que é um pouco mais pisoteado, por isso um pouco mais desgastado também. E a Itatiaia vai passeando pelo gramado do Baenão, local do jogo do Cruzeiro contra o Remo, pelo Campeonato Brasileiro. O trabalho que acontece agora na Toca está sendo finalizado. O técnico Arthur Jorge para o Campeonato Brasileiro, né, tem, né, os seus problemas, isso porque não vai poder contar com o Fabrício Bruno, também com o Matheus Pereira, Lucas Silva vão cumprir suspensão para a vaga aí do Fabrício Bruno. Muito possivelmente teremos o Vidalba para a vaga do Lucas Romero e Gerson no meio campo. Tem a possibilidade também do Gerson ser adiantado para fazer a função do Matheus Pereira, que também cumpre suspensão. E é esse Cruzeiro que não terá meu caro Thiago Reis. O Fagner, mais uma vez, não viajou com a delegação, desgaste muscular, assim também como será preservado o Neiser Vidia Real. Não estiveram, né, no meio de semana pela Copa do Brasil e também não estarão pelo Campeonato Brasileiro. Estamos aqui, Thiago. Tá esse tempo chuvoso, mas o mormaço tradicional aqui de Belém, no Pará, a Itatiaia respirando já o duelo de amanhã, Thiago. Alexandre Simões, a gente vê pelas imagens, né, aquele gramado mais antigo ainda, e chove, né, sempre, Belém não tem jeito, a grama fica mesmo castigada. A imagem pra você no YouTube, hein, no @Itatiaia Esporte, no @Itatiaia Oficial, é jogo duro, né, Simões? Ah, muito. Você viu que é um caldeirão, né? Principalmente atrás dos gols ali. Estadinho acanhado mesmo, né? A torcida do Remo lota o Mangueirão, imagina. Ainda mais depois de ter vencido o Bahia na Copa do Brasil. Exatamente. E aí o Remo, na zona de rebaixamento, se a gente for pensar, é um adversário direto do Remo. Nesse momento, não acredito que no campeonato o Cruzeiro será adversário direto do Remo, mas nesse momento da competição né? Porque apenas 5 pontos separam as duas equipes, é um confronto direto, mas, de toda forma, é uma grande prova pro Cruzeiro aí, né? Porque, vou te falar, viu, Thiago? Se não entrar ligado amanhã no 220, a coisa pode não acontecer, porque o nível de motivação do Remo, pelo estádio lotado e pela vitória sobre o Bahia, será muito grande. Então o Cruzeiro precisa entrar com muita intensidade e muito ligado nesse jogo de amanhã. E com desfalques importantes de amanhã, carinho do técnico do Cruzeiro para montar o time, mas quebrando a cabeça. Quem vai substituir o Matheus Pereira, por exemplo, hein, Rubens? Olha só, Thiago, inclusive, né, tivemos a novidade no jogo passado pela Copa do Brasil, a presença do Otávio no gol, que foi bem, né, foi elogiado pelo técnico Arthur Jorge, que deve seguir também. Vamos aguardar essa sequência pro Otávio. Na direita, sem o Fagner, a manutenção do Cauã com o Jonathan Jesus, né, eleito pela Itatiaia melhor em campo no jogo passado, o Vidalba e o Kaique Romero, podendo ter o Gerson Christian e o Matheus Henrique, Arroio e Caio. E fica essa expectativa e dúvida também, Thiago, porque o Cruzeiro vem, né, no mercado em busca de contratações, esse setor, né, do meio campo, esse volante, o primeiro homem do meio campo para disputar a posição ali com o Romero. O Cruzeiro vem monitorando o mercado em busca de um perfil, e dessa forma o Cruzeiro não tem, né, por exemplo, o Wallace acabou, né, sendo afastado, e o Mateuzinho pode fazer uma função um pouco mais recuada e o Gerson fazendo a do Pereira, ou vice-versa. Vamos aguardar o técnico do Cruzeiro, que finaliza a preparação nesse momento na Toca da Raposa, cabine 9, cabine da Itatiaia, já pronta aqui na Arena Baenão para o Sérgio, locutor que é nosso. Amanhã 6h30 é o Brasileiro
brasileiro. É a Itatiaia no gramado, no palco do jogo, Thiago. É isso, Rubens Júnior, transmissão já a partir das 5 da tarde, hein? Hugo Sérgio, narrador que é nosso, com o João Vitor Cirilo, com o Alexandre Simões e o Fabrício Souza, nas análises e comentários do jogão pra você, na Itatiaia. Os jogos da Copa do Brasil, quinta fase, jogos de ida. Ontem foram 4 partidas. Atlético Mineiro 2, Ceará 1, Palmeiras 3, Jacuipense 0, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense 0-0, Operário e Fluminense também 0-0. Os jogos da volta na semana do dia 13 de maio. O Cruzeiro, por exemplo, joga na terça-feira, dia 12 de maio, contra o Goiás no Mineirão. Mas até lá, o clube estrelado tem compromissos importantes de Copa Libertadores e também de Série A do Campeonato Brasileiro. Por falar em Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 18h30, Estádio Baenão, em Belém, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Remo. O Remo vem aí de vitória sobre a equipe do Bahia na Copa do Brasil e está tentando se afastar ali da zona de rebaixamento. O Remo, que tem 8 pontos apenas, é o vice-lanterna. Tem uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro e essa vitória foi sobre a equipe do Bahia. De lá para cá, o Remo colecionou aí tropeços na Série A do Brasileirão. Por exemplo, perdeu para o Santos, empatou com a equipe do Remo, empatou com o Vasco, perdeu para o Red Bull Bragantino e agora é o adversário do Cruzeiro. Estádio Baenão, hein? Muita gente ali do norte do país, com certeza de cruzeirense, vai comparecer a este jogo. O Cruzeiro que não terá Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, os 3 suspensos pelo 3º cartão amarelo, fica até a expectativa quanto à lista dos relacionados. Se coloca mais alguma novidade, o técnico Arthur Jorge, por exemplo. O Japa vinha ficando fora dos últimos jogos. O Juan Gabriel, jovem meia do Sub-20, não foi para o jogo do Sub-20 contra o Flamengo, pelo brasileiro da categoria, e tem chance de ser relacionado. Deve treinar hoje. O Cruzeiro fecha a preparação agora pela manhã e viaja à tarde. É uma viagem mais longa, é voo fretado, mas mesmo assim tem um trajeto considerável até Belém. O time se concentra, joga neste sábado e depois retorna a Belo Horizonte, porque na terça-feira tem um compromisso diante do Boca Juniors. Neisser e Fagner não estão garantidos neste jogo de sábado. É provável até que eles fiquem fora. O Neisser teve um incômodo que acabou o tirando do jogo contra o Goiás. Também pode perder este compromisso deste sábado, voltando diante do Boca. E o Fagner também reclamou de um incômodo. Aí o Fagner, uma questão muscular, não atuou contra o Goiás, tem chance de ficar fora também no jogo deste sábado. Diante do Remo, se isso acontecer, Cauã Moraes deve ser mantido aí na lateral direita. Vidalba, uma tendência de ficar com a vaga de Fabrício Bruno e para a vaga do Matheus Pereira, aí tem que ver qual será a ideia do técnico Arthur Jorge. O Neisser poderia ser uma opção, mas como deve ficar fora, terá que pensar em uma outra solução, em uma outra alternativa, o técnico estrelado. Surgiu em BH nas últimas horas a especulação de que o Cruzeiro cogitou contratar Ederson, ex-goleiro do Manchester City e possivelmente convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol que assegurou que não há nenhuma possibilidade dessa negociação avançar. O Cruzeiro cogita contratar um goleiro, tem tratativas iniciais com o John, que pertence ao Nottingham Forest, jogador bem mais barato do que o Ederson, já em fase final de carreira, mas dono de um salário superior a 3 milhões de reais por mês. Cruzeiro que já sabe quanto precisará gastar para contratar o goleiro John. Jogador que pertencia ao Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest por 8 milhões de euros na temporada passada. O clube inglês pretende recuperar os 8 milhões de euros investidos. Se der para conseguir uma graninha a mais, 9 milhões de euros, 10 milhões de euros, certamente o negócio ficaria mais fácil. Mas é natural que se o Cruzeiro chegar aos 8 milhões de euros investidos na temporada passada, quando da contratação do John, o negócio deve acontecer. Até porque, em sua passagem pela Premier League, o John está longe de encantar.
foram apenas 9 jogos disputados, o último deles em 3 de janeiro, quando se contundiu, e foi também por causa dessa lesão que o John ficou mais distante da Copa do Mundo. Ele era um dos goleiros no radar do Carlo Ancelotti, técnico da seleção. Importante contar ainda que a busca do Cruzeiro por um goleiro passa pela lesão grave do Cássio, que só volta a jogar na próxima temporada, atrelada à fase ruim do Matheus Cunha, alguém que não conseguiu cair no gosto do torcedor cruzeirense. John e Arthur Jorge trabalharam juntos nos tempos de Botafogo, e assim como o goleiro do Nottingham Forest, o Arthur Jorge também sugeriu a aquisição de Gregory, volante que é titular absoluto no Al Rayyan, mas tem custos extremamente elevados. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!